Um grande abraço a todos os nossos amigos aqui do Causos Médicos, hoje no 11º episódio. Tenho a honra de trazer um grande amigo, o Dr. Sérgio Rovinski, ortopedista pela Escola Paulista de Medicina, formado na minha turma da Escola Paulista de Medicina. Fez especialização em ombro e cotovelo pela mesma instituição. É membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, a SBOT, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, Sociedade Latino-Americana de Cirurgia de Ombro e Cotovelo e a Indian Academy of Orthopedic Surgeons. E fundador do projeto Shoulder Planet. Um grande abraço, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui. Muito bom. Olá a todos. E aí, gente, beleza? Eu sou o Dr. Sérgio Rovinski, médico ortopedista. Como o Dr. Rodrigo já falou, especialista em ombro e cotovelo pela Escola Paulista de Medicina. Um médico que viaja bastante, né? Começo dizendo que isso é algo que é muito importante na minha vida. Eu não sou um cirurgião de ombro e cotovelo. Eu sou um especialista em medicina e cirurgia do ombro e cotovelo, porque a clínica é tão importante quanto a cirurgia, né? Em todas as especialidades. Mas estamos aqui hoje para conversar e aí falar algumas coisas que aconteceram na minha vida. E você começa. Legal. Bom, como a gente está em amigos aqui, Claro. Colegas, eu vou dispensar a formalidade. E, Sérgio, acho que você vai trazer muita história bacana, sua bagagem. Grande parte do nosso público é aquela galera, os médicos mais jovens que Sim. estão ainda em fase de escolha dos seus caminhos, das suas especialidades. E, claro, ouvir alguém que já trilhou, né, algumas estradas importantes, muitas vezes ajuda a entender essa escolha. Sim. E eu sei, né, porque a gente estudou junto na faculdade, né, de medicina, lá na Escola Paulista, que muito, talvez, pelo fato do seu pai ser ortopedista, Sim. a escolha da ortopedia ela ocorreu de um ponto de vista natural para você, imagino. Sim. Mas eu queria saber se, apesar disso, né, desse grande incentivo em casa, você chegou a olhar outras opções ou isso já era muito consolidado para você? Não, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a escolha da especialidade médica, ela é multifatorial, né? Eu acho que ela não é tão fácil na maioria das pessoas. Eu digo até o seguinte, né? Antes de eu falar da minha. Só falando um pouquinho do meu trabalho, né? Hoje eu tô com 24 anos de formado. Eu virei um super especialista em ombro, cotovelo e membro superior, em todas as suas vertentes. Hoje eu trabalho 4 dias por semana na minha clínica, que fica aqui na cidade de São Paulo, particulares, convênios e em todas as vertentes das patologias ortopédicas do membro superior, sobretudo do ombro e cotovelo. Eu trabalho uma vez por semana no Hospital do SUS, aqui em São Paulo, há 16 anos. Eu tenho um orgulho enorme de falar, que é o Hospital Boi-Mirim, sob gestão do Einstein, né? E eu viajo para o Acre com alguma frequência, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Eu viajo para o Acre para fazer cirurgia de ombro há 14 anos. Devo ter ido mais ou menos umas 80 vezes para o Acre, talvez um pouquinho mais. Mas eu quero começar justamente com um aspecto que eu vejo lá no Hospital Boi-Mirim sobre essa questão da escolha. Certo. Pelo seguinte, o Hospital Boi-Mirim, eu trabalho lá há 16 anos, desde que ele começou, e hoje ele é um hospital estratégico para os residentes do Einstein de diversas áreas, né? Anestésio, gineco, ortopedia, outras também, uro, e médicos jovens também, né? E passam os quinto-anistas do Einstein lá no hospital. E eu converso com eles, evidentemente, eles pedem para entrar nas nossas cirurgias. E eu sempre pergunto, é uma pergunta, Rodrigo, muito espontânea da minha parte. O que você quer ser? Você está no 5º ano, né? Qual é a sua área? E muitos dizem, eu quero X, e muitos falam, putz, chefe, não sei, estou meio perdido. Eu acho, muitos falam, essa quinta-feira eu perguntei e ele disse, eu quero alguma coisa cirúrgica. Mas é algo muito, muito, muito amplo, né? E para outros é mais fácil, né? Então eu vejo essa dificuldade, eu acho que na nossa turma, né? Nós nos formamos na Escola Paulista de Medicina no ano 2000, então já estamos com 24 anos. Também havia gente muito decidida e gente com mais
com uma coisa mais nebulosa. Cara, na minha opinião foi muito fácil, porque eu digo que é assim, claro que eu tenho um estímulo em casa, que é o meu pai, que ainda está vivo, que ainda trabalha aos 83 anos, não opera praticamente nada por motivos evidentes, mas tem uma clientela boa ainda. Mas eu sempre quis ser médico, eu acho que desde os 4 anos. Desde, assim, era uma coisa muito clara na minha cabeça. A minha mãe me fala até hoje que eu tinha 4 anos, eu falava que eu queria ser médico, nunca tive dúvida. Quanto a isso, eu não tive dúvida de maneira nenhuma. Quanto à ortopedia, eu vou te falar que, cara, de verdade, eu nunca tive dúvida. Eu nunca tive dúvida depois que eu entrei na faculdade. Eu pensava em algumas coisas. O que foi relativamente difícil para mim, não foi muito, mas foi escolher a subespecialidade. Isso é assim, eu achei, né, que eu queria fazer oncologia ortopédica. Logo que eu entrei na residência, eu falei, não, eu quero fazer oncologia ortopédica, e depois eu entendi que, cara, não era para mim, assim, eu não tinha, e acho que nunca teria, a estrutura emocional para lidar com tudo que implica. Depois eu fui afunilando, eu sempre gostei muito de pé, porque o meu pai, foi fundador da Associação Brasileira de Pé e Tornozelo, a BTPé, eu vi ele fazendo pé, muito. Mas eu sempre gostei de ombro, que ele também fazia um pouco, e eu fiquei entre essas duas, né? E não me arrependo de maneira alguma. Mas eu digo que para mim foi bastante tranquilo. E antes que você comente, eu digo só o seguinte: eu conheço vários ortopedistas cujos pais são ortopedistas, ou eram. Eu conheço vários, né? Então, existe essa coisa desse legado. Eu acho que mais do que legado, você quer saber o que eu acho que existe? Uma coisa meio em casa? Modelo, né? Então, é muito interessante porque tem uma quintonista do Einstein, a Bia, que é assim, a mãe é oftalmo. Então, ela me diz, eu tenho toda uma estrutura, a clínica da minha mãe, mas eu não sei se eu quero oftalmo. Tudo isso pesa, né? Mas para mim, honestamente, ortopedia foi muito fácil de escolher. Eu vejo, por exemplo, os nossos amigos ortopedistas, em que pese a dificuldade de qualquer início de carreira, muito satisfeitos com a escolha, né? E eu acho que é uma coisa que consolida, no meu entendimento, pelo menos dos conhecidos meus, de uma forma muito precoce na faculdade. A ortopedia, a cirurgia. Como você disse, talvez no meu caso, a cirurgia era uma coisa que foi um pouco mais tranquila a escolher. Não sabia a especialidade, fui passando, gostava de cirurgia infantil, depois até a residência de geral pensava em fazer urologia, depois acabei indo para a cirurgia plástica. Mas eu acho que a escolha cirúrgica, assim como a escolha ortopédica, eu vejo que muitos dos nossos colegas, amigos médicos, a consolidam um pouco precoce. Eu vou te falar por quê, na minha opinião, e é uma opinião muito óbvia, né? A ortopedia é um mundo muito, ele não é à parte, ele é um mundo muito caracterizado por coisas muito específicas, né? Quer dizer, não é como você fazer uma residência de cirurgia geral, onde você vai para uro, onde você vai para gastro, onde você vai para outras opções. Não, é um mundo que é aquilo, né? E eu insisto muito, né? Hoje eu sou um educador, eu estou entrando, não vou sair da conversa, mas vou fazer um comentário muito interessante, né? Eu acabei de fazer, há exatamente um mês, dia 8 de agosto, eu fiz 49 anos, né? Ganhei de presente, entre aspas, ganhei de presente, entre aspas, no dia seguinte, fazer minha primeira cirurgia ao vivo na Argentina. Não sei se vai ter outra, mas a primeira já foi. Já foram 8 na Índia, né? Mas é assim, então a coisa... eu acho que eu estou entrando, e eu tenho conversado isso com algumas pessoas, naquilo que eu estou chamando na minha cabeça de fase 2 da minha vida de médico, porque daqui um ano eu completo 25 anos de formado. Então, eu estou olhando para trás hoje, isso começou faz pouco tempo, tá? E falar, o que eu fiz? 24 anos, quase 25. O que eu fiz? O que eu construí? Para onde que eu fui? E eu vejo que a mistura de para onde eu fui tem a ver com oportunidades que apareceram e saber pegar oportunidades ou não saber deixar passar. Acho que a minha vida hoje me mostra muito isso,
né? A Índia, que nós vamos falar daqui a pouquinho, eu já fui 9 vezes para a Índia, tenho, sei lá, 20 ombros operados na Índia. Aconteceu por uma série de coisas aleatórias, pelo menos no começo, mas muita oportunidade. Você vem, eu vou. Você vem, eu vou, né? Sim. E, enfim, agora, eu acho que a ortopedia é algo muito peculiar, né? E que tem muita clínica envolvida, né? Quer dizer, não é só a ideia de vou operar. Não, vou clinicar, né? Porque como tem muito jovem que estarão nos vendo, isso me deixa muito contente. Eu faço apenas uma premissa, tá? Não estou aqui para dar aula de nada, porque já liga a chave de querer dar aula e eu já começo a falar. Mas é assim, o cirurgião não importa, vamos dizer, se ele opera muito ou se ele opera pouco. Ele tem que saber um monte de coisa antes de ser o cirurgião. Ele tem que saber anatomia, ele tem que saber fisiologia, ele tem que saber patofisiologia, ele tem que entender as entidades clínicas, ele tem que entender, tirar uma boa história clínica, exame físico, fazer um diagnóstico e definir conduta. E se ele não sabe isso, a melhor habilidade cirúrgica não significa nada. Não, então a gente precisa, quer dizer, por trás de todo bom cirurgião, eu já até comprei algumas brigas com alguns cirurgiões ao longo da minha vida, tem que ter um bom clínico, senão a coisa não funciona. Eu acho que esse ponto que você traz sobre o caminho, né, e a consolidação da ortopedia e as bases da ortopedia, que acabam sendo as bases de toda especialidade, ou seja, claro, lapidando, né, uma pirâmide, né, com uma estrutura sólida, os skills vão vindo, né, e eles vêm de forma natural, de acordo com a experiência, os nossos mestres, tutores. Claro. E, por exemplo, pensando um pouquinho, né, hoje já nessa sua experiência no ensino ortopédico, né, até porque, como eu disse, muita gente ainda está escolhendo a especialidade, sim, vendo as oportunidades que terá, e eu acho que isso é um ponto fundamental. Eu sempre brinco que na vida talvez a gente seja mais escolhido do que escolha, né? Boa frase. Porque as oportunidades surgem, algumas nós vamos nos permitir a experimentá-las e muitas rendem bons frutos. A gente nunca sabe absolutamente naquele primeiro momento. Nunca. Né? Então eu acho que assim, essa permissão que, né, muitas vezes nós nos damos de conhecer, experimentar, ela nos leva a caminhos que muitas vezes são frutíferos, né? Você vai contar um pouquinho dessas histórias, mas sim, talvez elas perpassem aí muito por esse aspecto de você ter tido a curiosidade, se permitido a experimentar aquela proposta. Mas vamos falar um pouquinho de realidade de ensino no Brasil, né? Você contou, você vai para o Acre já há um tempo, né? Temos colegas já que estão consolidados lá e você deve conhecer um pouco já essa estrutura, né? Vamos falar dessa experiência que você tem lá. Uhum. Como que é a oportunidade para os jovens médicos que procuram fazer um serviço de ortopedia fora dos grandes centros, eu digo grande centro, São Paulo, as grandes capitais do Brasil. Essas oportunidades são cada vez mais existentes? Existem núcleos de treinamento que você acompanha? Como é que está esse amadurecimento no país? Eu acho que essa pergunta, ela é muito boa, mas ela tem aspectos para serem avaliados, né? Eu acho que é assim, quem quer se formar bem, tem que ir atrás de centros de excelência, tá? E que o Brasil é gigantesco, mas eles estão, em geral, nas grandes metrópoles. E aquele cara que tá lá, você acha que hoje em dia ele tem oportunidade de não precisar se deslocar? Porque a gente sabe que na nossa época ainda era muito frequente até os colegas que os pais eram médicos nos seus estados virem, né, para São Paulo, para as capitais, para as grandes Rodrigo, universidades. Eu te falo o seguinte, com toda a tranquilidade, sem depreciação de nenhum outro centro, eu jamais faria isso, mas eu acho que é assim, a medicina é assim, nos grandes centros você ainda tem os maiores centros de excelência. Eu vou para o Acre, daqui a pouquinho eu falo disso, existe um serviço de residência, inclusive lá no Acre tem um ex-residente que hoje é um tremendo de um cirurgião de coluna, de um especialista em clínica de coluna, mas ele saiu de lá e ele entendeu que ele tinha que ir. Ele foi para um grande centro em Minas Gerais, não sei se foi Belo Horizonte, ficou 3 anos ou 4 anos, a hora que ele viu que ele começou a estar bom mesmo, aí o cara voltou.
Então, eu digo o seguinte, existe um serviço de residência de ortopedia no Acre? Existe um, que eu acho que ele é razoável. Eu acho que ele é bom? Não. Isso não é demérito. Isto é ser apenas justo, tá? Então, eu tenho até uma história muito interessante de uma residente, tá? Vou falar o nome dela porque ela é muito amiga minha, a Isadora. E a Isa queria fazer ortopedia no Acre, ela morava em Rio Branco. E quando eu estava no 5º ano, ela queria ver as nossas cirurgias lá. E a Isa entrou em um monte de cirurgia com a gente. Passou na residência e achou que no meio do R2 ela queria algo a mais. E foi um processo muito difícil. E ela largou tudo e veio para São Paulo. E hoje ela está no R2, ela já teria acabado a residência lá, e ela acha que foi uma super decisão. Tá? Isso não tira o mérito de ninguém que está lá, mas ela queria ir para um grande centro de excelência. Eu tiro o chapéu para essa menina, para essa médica, porque ela tem um tremendo de um mérito, ela tomou uma atitude de coragem. Mas eu digo hoje, tranquilamente, assim, claro que existem boas formações, mas, sobretudo, quando você quer fazer, eu até diria que não uma residência, mas uma super especialização. Quero fazer mão, quero fazer ombro, quero fazer pé. Minha sugestão é saia de onde você estiver, se possível, né, vamos dizer, nas cidades pequenas, vá para um grande centro. Até porque você tem que se formar numa coisa que nos Estados Unidos, né, na Índia, eles chamam de High Volume Center, quer dizer, um centro com um número muito alto de pacientes. Então, eu acho que é assim, a educação, né, você precisa de uma super especialização, até porque, assim, a gente pode falar disso ou não, né, isso não pega muito para quem está na minha idade nem na sua, mas a demografia médica nesse país está mudando muito. Então, o número de médicos hoje já é, de acordo com dados muito lúcidos, acima do que poderia ser, mas daqui 10 anos ele vai ter médico sobrando. Fatidicamente, isso é um problema neste país, e você começa a ver vídeos que chegam pra gente, se médico vai virar Uber. Tem vídeos assim hoje no YouTube, né? Então, como é que os mais jovens escapam disso? Na minha opinião, com 24 anos de formado, com uma super formação. Então, assim, e isso num grande centro. Passando por essa percepção, e eu acho que ela traz uma realidade de mercado, sem dúvida nenhuma, como você vê hoje o papel, e a gente discute isso na cirurgia também, do cirurgião geral, do generalista na prática do dia a dia, na ortopedia, você acha que em grande parte do Brasil o ortopedista, e por um tempo ainda vai ter um papel de exercício da ortopedia geral, eu chamo assim? Cara, ou esse profissional cada vez mais vai para a especialidade? A pergunta é muito boa, a pergunta é muito prática e a resposta, para quem está nessa vida faz tempo, é uma resposta fácil e boa. Quer dizer, boa não, interessante. Rodrigo, eu vou começar pelo final, cara. Você tem que entender, né, aonde você está e o que seu público quer. O seu público, eu digo os seus pacientes. Hoje, na cidade de São Paulo, tá, quem tem clínica, quem tem convênio, não procura mais um ortopedista geral ou raramente vai. Então, a gente tem nas grandes cidades o seguinte, eu quero ir num especialista em pé. Eu não vejo mais ninguém querendo, os meus pacientes... Ou seja, o paciente marca já a consulta com o especialista. O paciente, quer dizer, como isso já é uma tendência do nosso paciente, né? As nossas meninas na minha clínica, como em qualquer outra clínica, já falam, olha, eu queria marcar uma consulta, qual é o seu problema? Não, o meu problema é no pé, vou te mandar para o especialista. Mas é o paciente que procura ou a clínica naturalmente canaliza? A clínica direciona por questões óbvias, mas eu vejo isso, vamos dizer, entre vários exemplos. Doutor, me indica alguém que faz pé? Doutor, me indica alguém, porque eu quero levar... Eu nunca escutei nos últimos 15 anos, me indica um ortopedista. Nunca. Então, o público, ele quer. Tá? Então, eu acho que é assim. Isso nas grandes cidades, isso é patente. No interior, eu diria que
ainda cabe o ortopedista geral, né? A gente tem que entender, cara, que o país é muito intenso e a gente tem, desde grandes centros como São Paulo, até, por exemplo, o Acre, a gente vai falar do Acre daqui a pouco, e eu me sinto o paulistano mais acreano do mundo. O Acre tem 22 cidades e só 2 têm ortopedista. Só 2, tá? Então, ai, meu Deus, eu quebrei a perna. Cara, ambulância e vai. É assim, quer dizer, Rio Branco tem poucos, agora Rio Branco tem mais. Mas quando eu cheguei, Rio Branco tinha 12 ortopedistas, cara. É muito pouco, tá? Cruzeiro do Sul tinha 1, que é a segunda maior cidade, que fica a 700 quilômetros, e o acesso é difícil por causa que quando chove inunda a estrada, mas tem voo 3 vezes por semana, e um monte de cidade não tem ortopedista. Então hoje, depois de 14 anos de Acre na minha vida, eu operei paciente, eu não sei se de todas as cidades, mas quase. E operei gente, inclusive, do sul. O sul da Amazônia, vai muita gente pro Acre, muita gente, em busca de o quê? De especialistas. Eu acho que a gente tinha um pouco dessa percepção durante a nossa graduação. A nossa universidade é uma universidade federal e tinha convênio com muitos centros. Sim. Era muito frequente, né, os pacientes cirúrgicos oriundos dos diversos estados, né, nas super especialidades, né, já no serviço da escola. Super. Para que você tenha ideia, né, é assim, nós temos no Acre hoje, e eu falo, o Dr. Rodrigo Vick, que fez o R4 comigo, hoje ele mora lá, ele é o único especialista de ombro do estado, opera muito bem, clinica muito bem, eu digo que a gente joga o jogo num nível tecnicamente muito alto. E se não desse certo, eu não estava lá há 14 anos. Mas, a gente opera gente que vende, então eu já não me assusto mais. Aonde você... Quando eu falo com os pacientes, onde você mora? Tarauacá, é longe. Eu moro em Cruzeiro, é longe. Eu moro em Mâncio Lima, é muito longe. Eu moro em Feijó, Senador Guiomar. Por que é fácil para mim os nomes das cidades? Porque, cara, a gente opera gente de Boca do Acre, que é uma cidade do sul amazônico. A gente opera gente de outras, né? E, de repente, assim... E o deslocamento nesses estados, a malha, né, rodoviária... A malha de estradas no Acre tem melhorado muito. Tá. E o que é, assim... o que eu fiz pouco, tá? Mas eu fiz, porque é assim... Dr. Rodrigo ainda trabalha no maior hospital público do Acre, que chama Fundacre, Fundação Hospitalar do Acre. E ele tem um ambulatório gigantesco. E, cara, assim, a gente pegava coisas surreais. E eu operei lá por muitos anos, tá? Não sou santo, sou um cara que ama o que faz. Operei de graça muitas vezes, casos difíceis. E operei coisas que é difícil até das pessoas entenderem. Eu operei um índio, tá? Que levou 3 dias para vir de barco, porque não tem estrada. E o índio tinha 16 anos e estava com o cotovelo fora do lugar, luxado, há 6 meses. 6 meses. E você fala, como é que alguém deixa um menino de 16 anos com o cotovelo fora do lugar, meio ano? E o cara disse, doutor, são 3 dias de barco. E aí a gente operou e a gente colocou, enfim, fiz uma cirurgia super complexa. Deu certo, claro que, enfim, ia evoluir para artrose pós-traumática, mas pelo menos estava no lugar e a gente colocou um fixador externo que nós tiraríamos em 6 semanas, enfim, 4 semanas, é o que dava para fazer, e a gente tinha tranquilidade que o índio e os pais iriam ficar na cidade e o índio sumiu. O paciente. E o paciente voltou 8 meses depois com o fixador externo. E por que você... não, porque o meu pai não tinha dinheiro para ficar na cidade e a gente voltou para a aldeia. Mas por que você demorou 8 meses? Doutor, é muito difícil, são 3 dias. Então, assim, tem... As realidades do Brasil. As realidades desse país... eu, que já operei no Piauí bastante, operei, 6 vezes, mas o Acre me fez entender, cara, que, assim, esse país é muito díspare, né? Da mesma maneira como você tem...
É assim, um outro aspecto interessante. Eu digo, eu jamais, tá? Quando eu vou pro Acre, 95% do que eu opero é artroscopia de ombro, lesão de tendão, e 5% cirurgias abertas muito complexas, tá? Mas é assim, por que eu tenho uma mão, na minha opinião, muito boa para operar lesão grande de tendão? Por causa do Acre, cara. Porque aqui os meus pacientes, eles chegam mais rápido. Então, o caso difícil existe, mas não tanto. E lá, o paciente chega mais atrasado. Até porque, é assim, ele mora numa cidade longe, ele tem convênio, mas para ele vir é difícil. Não, né? Bacana. Acho que são as realidades do Brasil que a gente realmente começa a explorar e quem tem a prática, né, no local realmente é enriquecedor. Ver que a gente tem muito a oferecer, muito a melhorar as estruturas ainda, né? Mas acho que é essa luta dos profissionais dedicados aí que vai trazendo isso. Sem dúvida, mas eu queria fazer um adendo, tá? E eu vou defender não as grandes cidades, eu vou defender a prática médica. É muito lúcido o médico querer estar numa cidade maior porque ele tem mais estrutura. Então, você tem que ter uma tomo, você tem que ter uma ressonância, você tem que ter uma tomo com reconstrução 3D, você tem que ter hospital. Então, isso não vai mudar, né? Os pacientes vão ter que se deslocar para centros maiores, eu acho que no país inteiro, no mundo inteiro. E vou te falar, a gente fala da Índia daqui a pouco, na Índia é assim. Legal. É a mesma coisa. Né? E pegando esse gancho, né, acho que é muito interessante a experiência na Índia e a gente vê hoje dados, pelo menos os últimos dados que eu acessei, que o Brasil caminha para grande número de formandos na medicina, ainda perdendo para a Índia, né, em número de universidades e vagas. O Brasil tem o segundo maior número de universidades e a Índia tem o primeiro. Então, assim, uma realidade complexa, imagino eu. Como surgiu, Sérgio, e como que você foi se envolvendo com a prática médica e os colegas que praticam a medicina e a ortopedia na Índia? Conta pra gente. Cara, é uma história muito peculiar, né? Muito peculiar. É uma história de coisas um pouco aleatórias, mas depois eu fui vendo que não eram aleatórias. E oportunidades, e eu vou insistir muito, não perder oportunidades. Perfeito. E eu vou querer falar do mês de fevereiro de 2017 para poder, porque é uma coisa que é uma caricatura de não perder oportunidades. Eu sempre gostei de educação, sempre. Tinha uma veia pulsando em mim. Tentei ficar na universidade, vi que depois de 2, 3 anos não era bem o que eu queria, sair para o mundo. Sempre fui um documentador compulsivo. Eu sou um documentador compulsivo. Eu faço fotos, chego em casa final de semana, organizo as fotos, vídeo, faço edição de vídeos. Eu tenho umas 540 GB de foto e filme de ortopedia. É um volume alto. Então, isso me dá muito subsídio para montar vídeo, aula. Chegou 2009, eu já estava na vida, eu saí da faculdade em 2007 e apareceu um frenesi no meio ortopédico. Tem um site novo que é um site americano. Você nunca deve ter escutado falar. Ortopédico. Um site que está vivo até hoje. Mas é medicina geral ou ortopedia? VUMED. Ah, sim. Sim? Já ouvi falar. Então, o VUMED começou como um YouTube para ortopedistas. E em 2009, o pessoal, cara, que doideira, tem um site muito legal. Entra e vê vídeo bom e não sei o quê. Eu entrei, fiquei encantado. Não tinha Facebook, Instagram, YouTube não tinha. Só tinha uma coisa, e-mail, tá? E SMS pelo celular, tá? Não tinha touch, não tinha nada. Tinha aqueles palmitops que você se lembra. E aí eu entrei e falei, gente, eu faço vídeo, nunca sei aonde pôr, criei um canal. Hoje, porra, cara, 15 anos depois, pra você criar um canal, no VUMED você tem que pedir uma licença, é um outro mundo. Mas na época eles estavam precisando de conteúdo, criei, eu fazia vídeo que nem um doido e fui subindo. Então, de 2009 a 2012, 13, eu coloquei 37 vídeos. É muita coisa. E aí, em 2010, a minha história com a Índia começa no meio de 2010.
recebi um e-mail de um indiano, com quem eu até falei semana passada, coincidentemente, 15 anos depois, é muito amigo meu, que é esse cara que me abriu as portas. Dr. Nishit Shah. Ele mora na cidade de Ahmedabad, que fica no meio da Índia, num estado que chama Gujarat. E ele me mandou e-mail. Puta, eu faço joelho e eu gosto de ombro e seus vídeos são bons e você pode me ajudar com os meus casos. E eu falei, tá bom. E tudo por e-mail. E depois de 4 meses ele disse, cara, isso é bom para ensinar. Vou te pôr num grupo que eu não sei se você vai se lembrar, cara, com certeza. 15 anos atrás existia uma coisa que chamava Google Groups. Né? Que era assim, causosmédicos@googlegroups.com. Sim, acho que existiu na turma nossa. Então, vamos dizer, tinha da nossa turma, né? Sim. Turma 63, Sim. EPM, alguma coisa assim, @googlegroups. Então, era um grupo de WhatsApp like há 15 anos atrás, você manda e-mail e vai para todo mundo. E tinha um grupo desse de ortopedistas indianos, 4.000. Que na Índia é tudo gigante. 4.000. E aí, cara, ele me pôs lá, e aí, galera, eu sou o Sérgio, beleza? E chovia caso de pé, coluna, não sei o quê. Todo dia era assim. Eu apago tudo que não era ombro e cotovelo e vejo, sobra 2. E eu começava a responder. Só que eu sou muito metódico, eu sou muito obsessivo, eu sou muito detalhista, e eu fazia respostas longas. E comecei a chamar atenção. Eu sou um cara extrovertido, e aí foi 1 ano, 2 anos, fiquei bastante conhecido, eu fazia respostas longas, tinha resposta que eu levava 2 horas para digitar, porque é isso, porque é aquilo, e tinha um problema, que você tinha que pegar a foto e cada uma tinha que ter no máximo 100 KB, que é uma coisa que hoje não existe, mas era o que dava. Então eu tinha que minimizar a foto, enfim. Depois de 3 anos, tá? Eu já estava bastante conhecido, ou relativamente conhecido, no grupo de e-mail. Esse mesmo cara me chama, venha para o casamento da minha filha. Vem porque o casamento da minha filha é importante. Resumo, fui, eu e a minha esposa, tá? Ficamos 3 semanas na Índia. Turistando. Hoje eu sou super conhecido, super. Eu era muito pouco ainda. Mas ele me deu o pontapé inicial. A primeira, ele me deu uma bela ajudada, porque ele me pôs para falar no Congresso Indiano de Ortopedia. Aí eu, cara, falei, dei aula, foi interessante, continuou os e-mails, aí teve um novo convite para 2015, e aí foi muito legal, que vários médicos se juntaram e me trouxeram junto. Aí eu fui, se a gente pensar, para ficar fácil para quem está nos vendo, eu fui dar aula em Manaus, Florianópolis e Espírito Santo. Eu dei uma volta pelo país e fiz a minha primeira cirurgia ao vivo, que a cirurgia ao vivo é uma coisa super interessante, porque o cara está operando, e ele está, ao mesmo tempo, explicando para a plateia, né? E a plateia está num saguão de um anfiteatro. E aí a primeira cirurgia ao vivo foi difícil para mim, eu estava bastante nervoso, mas deu tudo certo. E depois disso, cara, foi pingando convite, né? Só que é assim, eu faço questão de falar do mês de fevereiro de 2017, porque isso mostra o meu comprometimento. Na viagem de 2015, um cara disse, você pode vir aqui num curso de ombro muito top no final no final de fevereiro de 2017? Posso, era dali a 1 ano e 4 meses. E o outro cara disse, nossa, a minha sociedade vai dar um congresso 1 semana antes. Você pode vir? Eu falei, vou. Fico sexta, sábado, domingo, fico 5 dias, pego um voo. 4 meses antes, outubro de 2016, o congresso que ia ser 1 semana antes, passou para primeira semana do mês. E eu falei, meu Deus, eu tenho agora eu já dei a minha palavra, e eu tenho na primeira semana de fevereiro e na última.
Eu não vou ficar 18 dias entre ou 17. Cara, em 2 meses, em 25 dias eu fui duas vezes. Mudei a minha passagem. E não é todo mundo que se dispõe, vai hoje, fica 6 dias, volta. Sim. Eu fiquei 11 dias em São Paulo. Viagem longa. 30 horas. Qual o trajeto? O básico para a Índia? Depende muito. No começo, eu tinha que ir ou para Nova Delhi ou para Mumbai e pegar um voo. Mas tem São Paulo direto? Não. Você tem várias opções. São Paulo, Dubai? Não. Antes era São Paulo, Paris lá, São Paulo Lufthansa via Frankfurt e um terceiro voo regional. Eu fiz isso algumas vezes. Ou seja, era um dia de deslocamento praticamente. Não. Da minha casa ao hotel, 34 horas. Mais que um dia. Não, é muito. E 9 horas de fuso. Uhum. Não é fácil. E eu fiz isso 2 vezes em 25 dias. Porque eu queria mostrar para eles que eu sou um cara que, quando eu dou a minha palavra, eu vou. Uhum. Né? Hoje mudou, porque hoje você tem uma companhia aérea que facilitou muito, que chama Emirates. Você vai para Dubai e de lá você vai para vários pontos. Mas é assim, é uma viagem longa, 3 voos, enfim. E aí quando eu fui 2 vezes, os caras viram que eu realmente estava a fim de ajudar e aí me chamaram mais 5. Aí eu já fui num total 9 vezes para a Índia. 9. No ano passado eu fui 2. É um país super interessante. É um país muito interessante, com coisas que a gente nem imagina, tá? E eu queria falar só um pouquinho, assim, do mercado médico da Índia. Se você Sim, eu acho que a gente aproveita um gancho que eu já ia te puxar, que é o seguinte. Conta pra gente os pontos que você acha de semelhança e de diferença da prática médica e ensino médico da Índia para cá. E destacando o mercado também. Olha, eu vou te falar, né? Eu conheço a Índia muito bem. Eu conheço, ao todo, né? E aí eu passo a responder a sua pergunta. Fui 9 vezes... Fiz 8 cirurgias ao vivo, 8. E operei mais 7. Então, deu 15 casos, tá? O ensino médico na Índia, ele é bom, mas falta muito centro formador ainda. Você diz particularmente a especialidade. Não, estou falando de ortopedia. Tá. Não estou falando de faculdade, porque eu não tenho nem conhecimento. Eles são ávidos por formação, mas não tem tanto centro bom quanto precisaria. Então, tem muito centro ruim. E tem muita gente que não está afim de ensinar. Juro que eu não estou inventando nada. E é por isso que eu ganhei tanto espaço. Então, meu trabalho na Índia hoje, e aconteceu da última vez, hoje cedo, saindo de casa... Ele, muito mais do que ir, é fazer o que eu fazia por e-mail e hoje eu faço por WhatsApp. Que é o cara me manda um caso e fala, e aí, o que eu faço? Eu faço A ou eu faço B? Então eu, até uns 2 anos atrás, recebia 6 casos por semana. Tem que ter saco para responder. Hoje não sei porquê, eu recebo, 3. Ontem foram 2 e hoje foi 1. Então eu estava no carro, vindo para cá, e o cara, eu faço a prótese A ou B? E eu digo, você faz A por causa de blá, 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 blá. Puta, mas e se eu fizer B? Não faz B por causa de blá, 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 blá. Eu ajudo esses caras muito, né? Então, é assim, mas por que eles me mandam tanto zap? Porque falta centro formador associado a uma coisa que só quem foi para a Índia sabe. Você está falando de um país muito menor que esse do ponto de vista de tamanho, com 7,5 vezes mais gente. Então, cara, é assim, quando você entra num hospital público, eu tenho muita gente aqui no hospital público onde eu trabalho, mas, cara, quando você entra que eles chamam de OPD, né, que é Outpatient Department, porra, cara, é muita gente, é assim, eu fui operar em hospitais, Rodrigo, sabe, de 2.000 leitos. Eu não conheço aqui neste país um hospital, não sei se o HC tem, mas é um. Cara, tem hospital, eu não fui, tá? De 4.000 leitos. É muita... Impressionante. É muita gente. E na Índia, só comentando rapidamente, não tem convênio.
Não tem Sul-América, não tem nada. Tem É público ou privado? público ou privado. O público é sério, mas não dá conta. Se nesse país já não dá, imagina lá. Só que é assim, o que muda? Não tem convênio, os custos de tratamento, eu sei muito bem, médico, eles são de 6 a 10 vezes mais baratos do que aqui. Em média, 8. Já fiz essa conta 1000 vezes. Então, é assim, por que as pessoas aqui não operam, quem não tem convênio, pelo particular? Porque é caro. Se fosse 8 vezes mais barato, muita gente operaria. Então, é assim, na Índia é completamente diferente. Ah, rompeu o tendão do ombro. Ah, você opera? Opero. Quanto custa? X, que é 8 vezes menos do que aqui. Então, eu quero operar, cara, vamos dizer, amanhã. Não tem que esperar a autorização, né? E o volume é muito alto, imagina, né? É uma outra realidade. E falando sobre as certificações para o exercício profissional, a gente sabe, por exemplo, um paralelo com os Estados Unidos, que os colegas nossos que foram para lá fazem o board, prestam board, os steps, e Sim. acabam se habilitando, Sim. fazem a residência de novo. Vamos supor, doutor Sérgio, consolida a ideia de ir à prática na Índia. Como seria a validação do seu diploma, da sua especialidade? Isso é necessário? Existem concessões especiais para o exercício profissional? Como que você já deve ter conversado sobre isso com o pessoal de lá? Não, na verdade, você é a bilionésima pessoa que toca nesse assunto neste país. Lá nunca ninguém disse nada. Muita gente me fala em tom de brincadeira com tom de seriedade. Por que você não se muda para lá? Você é tão conhecido, por que você não se muda? Por que você não vai? Eu disse, cara, óbvio que eu não vou. Tudo meu tá aqui, tá? Agora, o que eu te digo é assim, que eu acho que é falho. E eu já comentei com eles na Índia, e eles falam, você tá certo, só que aqui a gente vai ter que se organizar. Isso é muito ruim, tá? O que no Brasil é muito bom? Pô, eu quero ser especialista de joelho. Então é assim, vai para um centro formador que tenha o aval da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, faz um ano, pega um diploma e presta uma prova. E se você passa, você vira membro. Com o ombro é a mesma coisa. Então eu sou membro da Sociedade Brasileira de Ombro, eu fiz um ano de fellow num centro autorizado, ganhei um diploma, prestei uma prova e fui aprovado. Na Índia, isso estava engatinhando. Então, é assim, eu sou cirurgião de ombro. Por quê? O que você fez? Né? Então, eu disse, gente, vocês precisam pôr... Eu disse com um jeitinho, vocês têm que pôr ordem. Eles falaram, cara, a gente tenta, mas não é fácil, né? Agora, hoje eles estão mais organizados, né? Eles estão super organizados, né? Quando eu fui operar na Índia em hospitais pequenos, foi super fácil. Quando eu comecei a fazer cirurgia ao vivo em hospitais grandes, eu tive que mandar 300 documentos para eles irem no CRM e me autorizarem a operar, porque era um evento educativo. Né? Agora, o que estraga muito na Índia, vou fazer esse comentário, me dói, cara. É assim, a quantidade de curandeiros que tem à disposição da população é enorme. E os médicos chamam esses caras de quacks, tá? Ou de bone setters. Bone, osso, setter, arrumar. Então a população quebra, vamos dizer, você quebra o pé, você vai no bone setter, que é um curandeiro. E o que ele faz? Cara, eu não vi, mas eu já escutei lá. Ele enfaixa e põe um óleo de XYZ e faz uma reza, porque a religiosidade lá é explosiva, tá? Nada contra, jamais. Mas aí o povo acha que porque ele fez uma reza e pôs não sei o quê, e aí tem uma super complicação, e aí para quem que eles vão? Pro ortopedista. E o caso chega ao quê? Que a gente chama lá de neglected trauma cases. Tem muito. E foi aí que eu achei um espaço. Por quê? Porque eu também
opero casos negligenciados, não. Casos que chegaram depois, né? Fratura com 5 semanas, fratura com 4 semanas, que, cara, o SUS é assim. Eu tenho fraturas agudas e opero coisas que, já tinha que ter sido operado antes, porque não tinha a vaga, porque tinha gente com fêmur para operar antes. E aí, foi nessa hora que o pareamento foi muito forte. O Sérgio opera, ele documenta, não sei o quê, e aí eu fui ganhando espaço. Mas o board em si não é uma coisa clara. Você, por exemplo, não teria uma ideia, o brasileiro que gosta da cultura da Índia e pensa em ser médico depois de se formar aqui, você não conseguiu entender um caminho que seja protocolar? Eu nunca fui atrás. Por quê? Porque por N motivos. Primeiro porque a barreira da língua é absurda, tá? E outra coisa, eu não queria ter a vida que eles têm. Porque eles trabalham porque... Vou falar uma coisa que você nunca soube, tá? Tá mudando isso. O sonho de todo ortopedista, ou de muitos, é ir para uma cidade menor e construir o seu hospital. Aqui ou lá? Lá. Tá. Ele constrói. Eu tive em 20. Ele constrói um small place com 10 beds, com 10 leitos. Ele constrói o centro cirúrgico, em cima uma sala de consultório para ele e para a esposa, porque eles adoram casar com um ginecologista, clínica, não sei o quê. E no terceiro andar, ou no segundo andar, é a casa dele. Quantos places assim eu tive? Sei lá, 20. A minha esposa já foi comigo nos 5. E, como na Índia a religiosidade é muito forte, em 20 anos, você sabe quantos pacientes que sobem na casa do médico? 0. O médico sai para trabalhar. Eu tive em vários, tá? Ele desce a escada, ele fecha a porta, ele não tranca. Passa a gente o dia inteiro, funcionário, familiar. Na hora que acaba, ele sobe. Mas é assim, o hospital é dele, então ele tem que ser um ortopedista geral, ele não quer muito a especialidade. Os caras que estão nos maiores centros, aí eles querem a super especialidade, aí eles vão. E as Redditor da vida estão fortes na Índia, muito. Apollo Hospitals é uma Redditor, tá comprando tudo, né? E esses hospitaizinhos vão diminuir com o tempo, mas é uma prática muito diferente e só comentando, né? O idioma é uma barreira absurda, até porque existem 25 línguas oficiais, 16 dialetos, mas existem estados como o Rajastão, onde cada cidade tem a sua língua. Imagina. É jogo duro. É uma barreira muito surpreendente. E, bom, eu acho que a história é muito interessante, né, Sérgio? Eu acho que não é uma história que os colegas médicos mais jovens vão escutar, né? De muitos, né, colegas aqui no Brasil, essa experiência, particularmente na Índia, né? Muito bacana. Como eu disse, né? A gente tem prosa aqui para ficar até amanhã, mas Sim. A gente tem mais ou menos um compromisso aí com a duração do nosso episódio. E eu sempre convido, e vou lhe convidar também, para contar para os nossos telespectadores aí um caso médico que você acha que é enriquecedor, que é bacana, que é inspirador aí para o pessoal que nos segue. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu escolhi um caso que é mais para a gente poder ver como a cultura é diferente, vamos dar bastante risada e entender como a gente, vamos dizer, que vive aqui em São Paulo, acaba tendo preconceitos e o mundo é muito diferente, né? É um caso que não tem nada a ver com pacientes, mas é uma história, assim, ímpar. Eu tenho várias, tá? Mas essa eu diria que é a mais legal. Nós estávamos na minha primeira das 9 viagens, aliás, na segunda das 9, e nós estávamos numa cidade que chama Sholapur, do estado de Maharashtra, que é o estado que é o mais rico, e é onde fica Mumbai. E a gente estava lá no MOACON, M-O-A-CON, Maharashtra Orthopedic Association Congress, e eu fiquei lá, dei várias aulas, não sei o quê, foram 3 dias. Aí no terceiro dia, meio-dia, 2 da tarde, acabou.
Aí tem, como fala, uns comes e bebes lá. Os coffee breaks. Uns coffees, e aí o cara disse, não, eu vou levar vocês pra pra comer numa fazendinha aqui perto, né? E enfim, eu falei, ótimo. E aí eles, tinha médico tinha uns britânicos, tinha eu com a minha esposa, e tinha vários indianos que moravam longe. E aí colocaram todo mundo nos carros e eu tava num carro, que são carros que nem existem aqui. Lá tem umas marcas que, não sei se você já escutou, Mahindra, que é muito forte lá, Tata Motors. Então tem uns carros da Tata que a gente nem sonha aqui. E eu tava num SUV com a minha esposa, ela e o motorista, e ele tava levando nós. Isso era umas 4 da tarde, 5. E aí eu comecei a ver, cara, isso era 2015, que o cara tava totalmente perdido. E eu falei, rapaz, esse cara tá totalmente perdido e... Nada de Waze ou Google Maps lá. Não, e o negócio é assim, eu ia tocar nesse assunto, né? Já existia Waze e eu tinha, inclusive, no meu celular. E o Google Maps em 2015 já existia, tá? E esse cara, ele tinha, pra você ver como a Índia é um país muito louco, velho. Ele tinha um telefone, um Nokia azulzinho, daqueles primeiro que lançaram no ano 2000. E eu falei, o que esse cara tá fazendo? Eu já tinha iPhone, né? Que era iPhone 5, 6. E eu falei, o que esse cara... E ele falava uma língua absolutamente incompreensível. Ele não falava Hindi, ele falava Marathi, que é a língua do estado. E eu falei, bom... Tamo ferrado, né? Porque agora eu não sei pra onde ir. Eu, na época, hoje, eu tive na Índia faz um ano da última vez. Você pega o plano da Vivel Travel Mundo e, cara, funciona. Na época você tinha que comprar um chip. E não tinha chip, era muito difícil. Então eu estava incomunicável. Solto. E aí uma hora, velho... O cara, ele para o carro no acostamento. À noite já, quase. Isso tava assim, começando a acabar o dia. Mas ainda era dia, tava quase à noite. Não, é assim, tava no finalzinho. E aí, cara, ele fala com o cara, falou 10 segundos e o cara entrou no carro. O cara que tava na rua. Pedestre local. Que tava um pedestre, Entrou, fechou e aí o cara saiu acelerando. E eu falei, puta, cara, fui sequestrado. Assim, como paulistano típico, eu falei, ih, cara, deu... A Vitória, a minha mulher, quase morreu. Porque a gente acha, pô, o cara chama alguém... E você não conseguia falar inglês com o motorista? Não, eles não falam. Assim, na rua, ninguém fala. E o cara entrou... Depois de 1 minuto, ele entrou numa rua de terra. Eu falei, cara, agora já era. E eu não sabia se eu saía do carro, se eu, Cara, não sabia. E o coração palpitando, e a Vitória, quase chorando. E eu falei, calma, Vi, calma, meu, vai dar certo. E aí ele começou a ir devagar, e começou a ir numa rua de terra, e o cara que entrou falava, vira ali! Né, vira aqui. O cara sabia tudo. Depois de uns 6 minutos, que pareceram horas, eu quase chorei quando eu vi todos os médicos lá me esperando. E aí, depois que eu contei pra eles riram de mim, eu tava nervoso. E eles falaram, cara, isso aqui é a Índia, velho. O cara pediu ajuda e esse cara, ele mora aqui perto. Ele conhece super bem. Foi na boa vontade. Foi na boa vontade e agora ele te deixou aqui. O cara vai voltar, deixar o cara onde pegou vocês. E voltar pra cá de novo. E ele vai, cara, e ele tava com tempo, ele tava, sei lá, voltando do trabalho, não sei o quê. Cara, você percebe que assim, a percepção da vida que a gente tem, sabe? Isso me fez pensar, pô, a gente mora numa cidade que... Tô falando pelo menos São Paulo, tá? É muito dura com a gente, cara. Sabe? Você vê alguém chegando perto do seu carro e, porra, os caras... Isso é bonito de ver. Os caras se ajudam. Sim. Acho que muitos
no exterior, ou colegas médicos, quando a gente fala dos carros blindados no Brasil, perguntam por quê, né? Porque não tem essa realidade, né? Que é triste. Sim, não, e que é... Entenda, cara, se você falar carro blindado na Índia, o cara fala, quê? Imagina que você é um chefe de Estado, ou Não, algo que valha, né? não, cara, não existe. Então isso me abriu a cabeça pra gente ver que é assim, a cidade é muito dura com a gente. Sem dúvida. Né? Mas tem mundos onde as pessoas se ajudam mais e eu acho, Bacana. cara... Assim... E depois a festa foi boa? Hã? A festa foi boa depois? A festa depois foi péssima. É. Não, é assim, a festa, vou só finalizar, eu nem ia chegar. Porque é assim, cara, eles são vegetarianos, pelo menos 60%. E aí tinha umas coisas vegetarianas, e aí eu já fiquei revoltado, né? Beef lover. Aí o médico inglês queria morrer. Porque ele não tava querendo comer, sabe, cara, meio vegetais. Uhum. Aí o presidente do congresso, que é um cara que chama Shiva, ele disse, vamos todo mundo pra minha casa. Aí abriu lá um Black Label e tinha uns snacks, né? E chicken, extremamente apimentado, porque a comida é muito apimentada. Sim. E aí essa festa foi muito boa. Não, bacana, super legal, Sérgio. Acho que, como eu disse, ficaríamos horas aqui. Foi um prazer, acho que as histórias vão inspirar o pessoal a abrir aí um pouco as reflexões sobre ortopedia, sobre as histórias, as escolhas da medicina, o caminho, que, como você contou, reflexões que surgem depois de 25 anos, né? Ou seja, não é imediato, né? A gente tem um caminho longo, a medicina é assim, muitas carreiras profissionais são assim. E foi um prazer, meu amigo. Eu só queria deixar uma mensagem, porque você me disse, né, para finalizar, e eu deixo uma mensagem para os jovens, né? Porque eu sempre penso muito nos jovens, no sentido de que eu escutei uma frase que também, nessa fase reflexiva que eu tô da minha vida, que eu faço 50 no ano que vem, que é uma tremenda verdade, né? Para os médicos e para as outras profissões, cara. Que a criança de hoje é o adulto de amanhã. Uhum. Então, essa molecada jovem, daqui 20 anos, esses caras estão, sabe, fazendo coisas que a gente nem imagina. Então, a minha mensagem que fica para os médicos, especialmente no que eu vejo da geração mais nova, é... Tô falando para os jovens, tá? Os mais velhos já se identificaram. Não tenha pressa e não só não tenha pressa em entender o que você quer como médico, mas entenda que a carreira médica, diferente de muitas outras, você vai colher frutos, pelo menos, no mínimo, 10 anos depois que você acabar a sua residência. E não vai dar certo, na minha opinião, eu posso estar completamente errado, antes, se você se formou com 25, você vai começar a colher frutos com 37, né? E outra coisa que eu falo, tá? Porque eu vejo os meninos sofrendo. Vai dar, a moeda dos jovens hoje, a gente sabe qual é, né? É dar plantão. Mas coloca na sua cabeça, tô falando para os jovens, que você tem que pôr um deadline para você parar de dar plantão e você sair para fazer outras coisas. Porque hoje eu vejo caras da minha idade, da nossa idade, que estão dando 3 por semana e eles não têm outras opções e aí eles ficam, vamos dizer... Eles ficam escravos disso. Criar os caminhos e apostar. Você tem que criar os caminhos para poder ter a tua vida independentemente disso. Acho que esse é o ponto mais importante. Perfeito, Sérgio. Foi um prazer. Galera, grande abraço a todos os amigos. Prazer. Nos vemos no próximo episódio. Não comigo, mas com alguém interessante. Grande abraço. Valeu.